quero continuar falando e terminar hoje sobre do bem ou de Deus. Sorrindo para ficar um culto participativo. Diga para o teu irmão, você é do bem ou você é de Deus? Fala para ele. Isso, fala para ele, as suas atitudes, fala para ele, as suas atitudes. É do bem ou é de Deus? Isso, nós somos uma geração privilegiada, cheia de informação, e ao mesmo tempo que somos uma geração privilegiada e cheia de informação, também somos uma geração com muita facilidade de ser manipulada, e infelizmente estamos vivendo uma era da manipulação. As pessoas muitas vezes não sabem nem quem são, ainda não descobriram a sua verdadeira identidade em Cristo, por isso que na verdade elas vão buscar muitas informações, ou quando não, estão na caça de um Deus. Não sei se você sabe, mas lá na Índia, são mais de 350 mil deuses que tem na Índia, porque o povo não conheceu a sua verdadeira identidade no Senhor. Não sei se você sabe, mas na Índia, há um templo chamado Templo do Deus Rato. As pessoas levam roupa nesse templo, para que o rato possa fazer xixi, urinar naquela roupa, porque a crença dela é de que a urina do rato vai curar a pessoa enferma. Então pensa você ao nível de enganação e de manipulação que a esfera espiritual está sobre as pessoas. Então, muitas vezes nós olhamos coisas e tem a imagem de ser do bem, e a gente acha logo que aquilo que tem imagem do bem agrada a Deus. Não basta ser do bem, tem que ser de Deus. E você aprendeu comigo na semana passada, aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para você, está alinhado à palavra de Deus. Não tem nada de bom para mim, nada de bom para você, que não seja a vontade de Deus. Então a gente precisa ter compreensão disso. E a primeira coisa que você precisa saber, é que você é filho de Deus. Olha para esse teu irmão e diga, você é filho de Deus. Sabe que a maior crise que as pessoas têm é de identidade, principalmente porque somos uma geração que corre demais, uma geração que se busca muito os seus alvos. Eu, por exemplo, sou filho do Dirceu, aquele senhor gentil que está sentado ali, bonito, que está sentado ali. O Dirceu é filho do Antônio, o Antônio já dorme no Senhor. O Antônio, ele era filho do meu avô, que chamava mesmo, meu bisavô, como é que chamava? Primo. O meu bisavô primo, esqueci o nome do meu bisavô, vai vendo. Então, o meu bisavô primo, ele veio de uma geração limitada, italiana, veio-se para o Brasil com limitações, aprenderam a ser brutos, duros, e com isso, se falava pouco, se relacionava muito pouco. Se cobrava demais e se falava muito palavrão. Estou falando da minha raiz, da minha identidade como raiz italiana. Então o relacionamento era um pouco mais limitado. E com a ausência desse contato que nós temos com as pessoas, a gente também começa a colocar o nosso relacionamento com Deus muito distante. Você pode ver, a gente tem uma imagem de que Deus é um Deus punitivo, um Deus irado, um Deus vingador. Por quê? Porque nós temos dificuldade de se relacionar com as pessoas. E é por isso que nós temos dificuldade de chamar Deus de Pai. E aí, por causa dessa dificuldade de relacionamento, a gente se relacionou muito pouco com o pai e com mãe, muitas vezes, ou quando não, recebemos a informação de que nós somos fruto de um acaso. Não, porque a gente não esperava você não, você nasceu, infelizmente você nasceu, você chegou aí a gente não esperava você. Essa informação faz com que as pessoas comecem a se distanciar, então elas perdem um pouco as perspectivas, e aí é por isso que elas passam a viver não o que é de Deus, mas aquilo que é do bem. Então, por algumas semanas, a gente está falando sobre isso daqui, sobre esse tema do bem ou de Deus, e eu quero mostrar para você os dois textos que a gente está como base nessas semanas. O primeiro deles é esse aqui, de Mateus capítulo 24, verso 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Diga comigo, aquele que perseverar, será salvo. Então, não sei se você consegue compreender, eu coloquei alguns destaques ali naquele texto, dizendo que o aumento da maldade, não sei se você percebeu, mas o aumento da maldade está diante dos nossos olhos. E esse aumento da maldade acontece também com a decomposição do caráter das pessoas. Não sei se você é daquela época de que o fio do bigode, a palavra valia muito mais do que qualquer papel assinado. Infelizmente hoje nós não estamos conseguindo encontrar mais isso. As pessoas falam, mas amanhã elas
não conseguem mais honrar aquilo. A Bíblia diz isso, e isso foi escrito há muitos anos atrás, você sabe disso, que com o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A Bíblia, em algumas traduções, diz que com o passar dos anos, o amor de muitos se esfriará. Então esse esfriamento faz o quê? Com que a gente se distancie daquilo que é de Deus e se agarre muito mais naquilo que é dos homens. Mas eu, você, nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos para a soberana vocação que o Pai tem para mim e para você, e o amor em mim e você não vai se esfriar, o amor em mim e você aumentará dia após dia em nome de Jesus. Diga para o irmão: eu profetizo que sobre a sua vida o amor de Cristo aumentará com uma grande intensidade nesses dias, em nome de Jesus. E o outro texto que nós estamos usando como base, deixa eu mudar aqui, Romanos capítulo 12, é conhecidíssimo de todos nós, diz ali: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação. Repete comigo: não se moldar com o padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo para matrimônio hoje? Não casou, não se sentiu bem? Larga e arruma outro. É assim. Esse é o padrão do mundo. Mas qual que é o padrão da palavra de Deus? Que nós devemos nos dar em matrimônio até que a morte nos separe. Então, é uma necessidade de nós compreendermos isso. Não sei se você consegue ver, mas as músicas estão cada dia mais levando a mulher num padrão baixo, como se fosse de fato um objeto. Simplesmente para que ela seja um objeto de saciar desejos carnais de homens ou de pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo agora um problema seríssimo, que é o ataque às nossas crianças. Estão inculcando algumas coisas às nossas crianças, tentando fazê-las entender de que Deus não criou homem, Deus não criou mulher, Deus criou qualquer coisa, menos homem e mulher. Estão roubando muitas coisas das nossas crianças com as ideologias, não é, que estão se levantando aí. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformar aonde? A nossa mente, pela renovação, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo: Deus tem para mim uma boa, perfeita e agradável vontade. Diga para o irmão, porque está do seu lado, para ele não cochilar nesse culto, fala para ele: Deus tem para você uma boa, agradável e perfeita vontade. Eu poderia ficar só nesse versículo falando com ele, com você aqui, há horas nele. O que Deus tem para mim, para você? Boa, perfeita e agradável. Por que muitas vezes eu não vivo a boa, eu não vivo a perfeita, eu não vivo a agradável? Porque eu busco a minha boa, a minha agradável e a minha perfeita dentro dos meus padrões. E é por isso que eu estou insistindo, inculcando na sua cabeça, de que não tem que ter aparência do bem, tem que ser de Deus. E nós andamos pela boa, pela agradável e pela perfeita vontade de Deus, porque ela é agradável para mim, é agradável para Ele. Ele sabe o caminho que tem acerca de você, Ele conhece você ainda quando informe você estava no ventre da sua mãe. Ele conhece a junção dos seus ossos, Ele conhece a medula que governa o seu corpo, Ele conhece o seu piscar, Ele conhece o seu pensar, Ele conhece a quantidade de saliva que você gera, porque Ele é o seu Criador, e porque Ele te criou, Ele te ama. Diga para o irmão: Ele te ama. Se nós fôssemos cantar, a gente ia cantar: Ele te ama, Ele. Conta para o irmão: Ele te ama, viu, meu irmão? Ele te ama. Então, muitas vezes, as nossas escolhas, as nossas decisões nos faz andar aonde? Longe da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque a gente não quer se renovar, porque a gente quer andar no padrão dos demais. Eu até falava esses dias lá na apresentação da nossa visão, da nossa missão, do nosso propósito para esses queridos que estão chegando agora. Eu disse que a gente, quando vive um período no mundo secular, fora dos princípios da palavra, quando a gente começa a querer se converter, a palavra de Deus encontra pouso, morada em nós, a gente começa a se afastar de alguns lugares. Então os nossos amigos, até mesmo nossos parentes, começam a falar para a gente: está ficando religioso agora, hein? Quem te viu e quem te vê, hein? Agora aí, o pastor fica enfiando essas minhocas na sua cabeça, vai lá levar envelopinho de oferta. Por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender o que é espiritual, porque elas vivem num campo
natural. Porque não há renovação, elas querem viver dentro de um padrão que as fazem viver bem. Então, hoje eu quero trazer para você algumas informações importantes. Se você gosta de tomar nota, tome nota daquilo que você vai ouvir a partir de agora. Quero te mostrar 4 obstáculos, 4 situações que na verdade nos impedem de viver o melhor de Deus. Repete comigo: obstáculos que me impedem de viver o melhor de Deus. Aperta o cinto porque nós vamos decolar. O primeiro deles é esse aqui, ó: resistência em aprender. Irmão, nós somos metódicos, sabia disso, né? A gente tem aquela mania assim, ó: porque eu aprendi assim, porque eu cresci assim, porque eu sou assim. Crente Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim. Ele não quer aprender o novo. Eu não sei se você conhece pessoas que você vai falar para ela alguma coisa e você fala assim: olha, você sabe fazer isso aqui? Ah, não sei. Você quer aprender? Ah, não. Sabe por quê? Porque aprender cansa, porque aprender demanda tempo, demanda dedicação. Eu sou extremamente curioso. Ontem lá na minha casa, a profetisa Márcia foi resolver um problema lá em casa. A gente mora num apartamento, né, irmão? Nosso apartamento é muito grande. A gente falou amém, todo mundo escuta, tão grande que é. Então é pequenininho o nosso apartamento, mas se você for estourar uma pipoca, todos os cômodos cheiram. Se você for fritar um ovo, todos os cômodos cheiram. Então a prof falou assim: vou resolver o problema, porque minha filha, ela é bem, gosta de pipoca. Ela comprou uma pipoqueirinha dessas elétricas, mas acho que ela comprou a mais barata. Ela deve ter comprado a que estava em oferta. E quando está muito em oferta assim, você desconfiou demais, irmão, você sabe que é zica. Aí, para quem sobrou fazer? Para mim. Ai, papai, estou com vontade de comer uma pipoquinha, mamãe também tá friozinho, e a gente já está aqui assistindo um filminho, você não faz pipoquinha? E eu, preciso agradar minhas meninas, né? Aí fui lá, peguei a potroquinha do negócio lá, botei o milho, acendi, o bicho pegou, e mas tão legalzinho, irmão, ver aquele negocinho fazer pipoca. É na base da pressão o negócio. Eu fiquei imaginando, eu fiquei olhando para mim, eu fiquei olhando aquele milho, milho. Pá. A pipoca só é pipoca porque o milho escolheu morrer, amém, irmão? Então, ali está o milho lá, pá, e aí o negocinho começou a cair. Ai, pai, margarininha vai derretendo em cima, assim, mas que chique, irmão. Enchi um pote, leva para a mãe, aleluia. Aí está esperando o segundo pote. Aí vem o meu filho, nunca comeu pipoca, mas era novo, né? Também quero esse negócio. Na terceira vez que eu fui colocar milho, a maquininha não ligou mais. Eu sou bem agitado, mas eu procuro manter a calma. Manter a calma. Fui lá, peguei a caixa de ferramenta, catei a chave. Vê se eu consigo arrumar esse negócio aqui, né, irmão? E abri o negócio, era um problema no botão de ligar. Comprou essa semana o negócio, irmão, já quebrou já. Mas aí você quer dizer isso por quê, pastor? Porque alguns iriam murmurar apenas e nunca iriam tentar fazer nada. Eu sou extremamente curioso. Eu amo aprender. Eu amo adquirir conhecimento. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que ninguém rouba de mim, é o que eu conheço, é o que eu posso acessar. Então eu estou contando toda essa história para você rir com a minha pipoca frustrada, mas para você saber que por causa de desejar aprender, eu abri toda, desmontei a pipoqueira inteira. Não consertei, mas montei a bicha sem sobrar um parafuso. Montei de novo, aleluia. Mas existem pessoas que não têm desejo de aprender, não têm desejo de fazer nada. E eu quero te mostrar uma coisa. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 14:7. Pois nenhum de nós vive apenas para si. Nenhum de nós morre apenas para si. Então a nossa vida não está ensimesmada em mim, bendito seja o meu umbigo, bendito seja eu, bendita seja o que eu penso. Não, nós precisamos compartilhar, a gente precisa receber, a gente precisa adquirir, a gente precisa estabelecer raízes, fundamentar, acessar coisas maiores. E olha mais o que diz esse texto, que choca a nossa informação na nossa cabeça. Lucas capítulo 2, verso 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Um menino, irmão, um menino, filho de Deus andando na terra, porém, tinha um pai que era um exímio carpinteiro.
Então ele aprendeu com habilidade, tanto é que chamavam Jesus de filho do carpinteiro, porque ele trabalhava com o pai. Jesus também se disponibilizou em aprender, Jesus também se disponibilizou em exercer a sua função, e nós muitas vezes não queremos aprender nada. Eu não estou dizendo só a Bíblia não, eu estou dizendo em tudo. Tem gente que não se coloca à disposição, tem gente que quer arrumar um emprego novo, mas não entrega currículo, tem gente que quer uma oportunidade nova, mas não estuda, tem gente que na verdade olha o crescimento dos outros, mas não se dedica num curso de aprimoramento. Vai aprimorar, vai crescer, ainda mais agora que você pode fazer curso online, você pode fazer curso sem sair de casa, vai ampliar o seu campo de conhecimento. Tem gente que admira como os outros falam, como fulano fala, ou como fulano pensa rápido, mas é que o fulano lê, é que o fulano vai adquirir novas informações, vai doutrinar o cérebro dele. Eu assisti uma reportagem um dia, eu fiquei maluco quando eu ouvi essa informação. Eu torço para um dos melhores times do Brasil, não é o Corinthians, muito menos o Palmeiras, é o Trimundial, São Paulo. Estamos embaixo agora, mas nós somos o maior, amém? Mas escute aqui, uma vez eu assisti uma entrevista do Hernanes, que era um meio-campista do São Paulo, e falaram assim para ele: Hernanes, que bênção, que dádiva você recebeu, você tem facilidade de chutar com a perna direita e com a perna esquerda, e nós estávamos observando um jogo, e você tem capacidade de marcar a pessoa do lado direito, e marcar do lado esquerdo. Ele disse: não, eu não recebi essa dádiva, isso eu desenvolvi, eu aprendi que se eu doutrinasse o meu cérebro, eu poderia usar as duas pernas para bater com excelência, e para ter também capacidade para marcar dos dois lados. Então quando acabava os treinos nos times que eu pertenci, eu pegava alguns amigos e ficava doutrinando o meu cérebro para bater com perfeição o pé direito, e bater com perfeição com o pé esquerdo, e eu doutrinei o meu cérebro para isso. Meu Deus do céu! Quando eu li essa informação e assisti esse vídeo, eu falei como nós muitas vezes somos acomodados, porque muitos jogadores acabam o treino, faz o quê? Vai tomar um banho, vai embora, mas ele escolheu se aperfeiçoar. Eu profetizo sobre a sua vida, que você vai viver coisas extraordinárias de Deus, quando você se dedicar em aprender. Lá no seu local de trabalho, alarga o campo de conhecimento, dedique tempo e vai crescer em nome de Jesus, amém? Toma nota dessa informação aqui para você nunca mais esquecer: quando o homem não se abre para aprender, ele começa a apodrecer. Olha para o irmão do seu lado, diga isso: quando o homem não se abre para aprender, ele apodrece, não serve para nada. Então vai crescer, vai aperfeiçoar. Tem muita gente que está vivendo no que é de bem, apenas com a aparência do bem, e não o que é de Deus. Por quê? Porque não quer aprender, porque não quer ser melhor. Dedica tempo para ler um versículo bíblico, por favor, por semana, ou melhor, por semana é muito longo, muito tempo, por dia. Leia um versículo bíblico por dia, não vai te matar. E se você ler um versículo bíblico para cada vez que você acessa a rede social, você lê a Bíblia em uma semana, se bobear. Então, não inverta os princípios, vai crescer no entendimento, vai crescer no conhecimento, vai crescer no alcance de campos novos para você, em nome de Jesus. 2, resistência em perdoar. Repete comigo isso: resistência em perdoar. Aqui vai dar uma cavocadinha, vai ficar fundo aqui agora, porque a gente não gosta de falar disso, mas tem muita gente que não vive o extraordinário de Deus, porque tem resistência para perdoar. Não sou palhaço. Aqui se fez, aqui se paga. Sou crente, mas sou boba não. Está perdendo tanto. Está obeso espiritual, carregando um peso que não é seu. Está preso, está atado, não se movimenta, portas não se abrem. Novo de Deus não vem enquanto você guarda esse sentimento. Nós precisamos entender que o perdão para mim e para você é uma obrigação. Por quê? Porque nós já fomos perdoados. Toda a cédula de acusação contra mim, contra você, Ele já pagou na cruz do Calvário. Ele já se fez maldição por mim, maldição por você. Mas é que você não sabe, né, pastor, o que eu já vivenciei. Se nós olharmos para Jesus, nós precisamos aprender a perdoar com rapidez e velocidade. Porque Jesus, carregando a cruz para ir por mim e por você no Calvário, Ele foi cuspido sobre Ele, batido
bateram nele, blasfemaram contra ele, mas ele não parou o propósito, não parou a caminhada. Ele continuou olhando para aquele lugar que ele precisava se tornar maldição por mim e por você. E a gente tem dificuldade porque a gente gosta de ficar alimentando isso. Olha o que diz Marcos 11:25: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Não adianta nada você, ai papai, aleluia, ô papai, ele fala assim, não tem coração perdoador. E mais, talvez você não prospera, porque você entrega dízimo e oferta com coração ruim. E quando você traz a sua oferta sem perdoar, o Senhor não pode colher a sua fidelidade, porque você não tem um coração que perdoa. Tem gente que tem aparência de crente, vem na igreja com Bíblia, vem na igreja com um arzinho de crente, e chega na igreja cumprimentando os irmãos como se fosse uma missa. Shalom, a paz do Senhor. Mas o coração dele é um coração pouco espinho, um coração irado, um coração raivoso, vive lembrando a cena, vive lembrando os momentos de onde foi afetado, de onde foi humilhado, de onde foi magoado. Ei, irmão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. É assim que nós vivemos no Senhor. Nós não vivemos pelos sentimentos, nós vivemos pela nossa fé, vivemos pelo nosso amor em Cristo. Então nós não ficamos olhando para aquilo que nos fizeram, nós olhamos para aquilo que Cristo já fez por nós, nos amou, nos perdoou, nos regenerou e nos fez novos nele, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão, diga para ele, você não é mais criatura, fala para ele, você é filho de Deus. O que você é? Filho de Deus. E toma cuidado, hein, porque você pode morrer hoje. Fala, está amarrado. Mas se você morrer hoje, sem perdoar, você não acessa as mansões celestiais. Então, não vale a pena você correr e largar. Olha só o que diz mais aqui, olha só, e avança um pouquinho mais, 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e fazer o que mais? Nos purificar de toda injustiça. Repete comigo, eu preciso perdoar todas as pessoas que causaram um dano em mim. Ô irmão, tem um monte de gente que já causou dano na minha vida. Tem um monte de gente que já fez coisas na minha vida que me danificou demais. Mas eu não posso viver por aquilo. Eu preciso viver pelas novas oportunidades que estão adiante de mim. Eu vivo todos os dias algo novo. Eu vivo todos os dias o extraordinário que o Pai tem. E quando você tem esse entendimento, a sua vida se estabelece, alarga. Eu profetizo que no nome de Jesus, se você tiver entendimento desta palavra nessa manhã, solte as pessoas que lhe causaram um dano e seja próspero, fecundo e bem-sucedido em todas as coisas. Sabe por quê? Porque olha só, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Diga para o irmão que está do seu lado, eu profetizo que a misericórdia te alcança nessa manhã. Conta isso para uns 2 ou 3. Eu profetizo que a misericórdia te alcança nessa manhã, em nome de Jesus. Alá, quem esconde os pecados? Mas na verdade quem pecou contra mim foi quem fez mal para mim. Quem está pecando somos nós e não abençoá-los. O Senhor disse para Abraão, Abraão, anda você na minha presença e ser perfeito. Já ensinei isso aqui para você, já tem muito tempo. Essa palavra perfeito, você mergulha nela, significa intenso. Anda na minha presença e seja intenso comigo, ou seja, firme os seus olhos em mim. Olha para mim, porque eu sou a sua resposta, eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão, eu sou o que você precisa, eu sou o que você necessita, Abraão. E Abraão, te digo um pouquinho mais. Eu abençoo quem te abençoa, e eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. Em outras palavras, para você entender o português, aquele que mexeu em você, caçou rolo. Hashtag compartilha aí, fala para o irmão, mexeu com você, caçou rolo, caçou rolo, caçou rolo. Então, irmão, você tem que aprender a viver de que jeito? Livre, leve
e solto. Na presença de Deus, prosperando. Quem esconde os seus pecados, quem deixa de liberar perdão, não prospera. Talvez esse é o problema. Talvez você ganhe muito dinheiro. Muito. Você tem um salário extraordinário. Você tem cartão black. Quando você vai comprar, você joga o negrão lá em cima. Não pode falar mais essa palavra. O afro. O cartão afro. É porque se falar negrão dá problema. Joga o cartão afro. Aí jogou o cartão afro. O cara da loja fala assim: uau! Por quê? Sem limite. Gasta quanto quer. Talvez você tenha essa facilidade, mas você não é próspero. Você não é próspero porque seu coração ainda é ruim. Porque você dorme com o sentimento. Você anda com o sentimento. Você vive com o sentimento. Eu já contei, tem gente que gosta de viver com o nenenzinho no colo. Tá vendo meu nenê, pastor? Qual é o nenê? 1989. Lá na rua que sobe e desce, lá, ó, fulano falou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, pastor, é 1994. Mãe, tome. Ui, estou até arrepiado de lembrar. Sepulta. Enterra. Para de viver luto. Passou já. A dor já passou. A ferida deveria ter cicatrizado. Se não cicatrizou, você não permitiu que a prosperidade chegue. E porque não chega, você pode receber quanto for, mas você não vai viver prosperidade. E você questiona: Deus, eu sou fiel, Deus, eu oferto, Deus, eu dizimo, Deus, eu faço tudo para os outros, mas não sobra, você é ruim. Não. Fala para o irmão, não sobra porque você é ruim. Fala para ele, você é ruim. Mesmo que ele não seja, fala agora, aproveita. Mas amado, é Bíblia. Quem os confessa, os abandona e encontra misericórdia. Marca essa informação aí para você nunca mais esquecer. Perdão não é uma sugestão, é uma escolha e uma decisão. Eu não estou aqui dando uma sugestão para você. Se você quiser, perdoa, mas não, estou falando para vocês, perdoa. A, perdoa. B, perdoa. C, perdoa. Enquanto você ficar arrumando justificativa, você não age. Enquanto você ficar tentando arrumar escora, você não vive o extraordinário. Por isso que as coisas que têm aparência do bem te enganam. Porque você não consegue acessar o que é de Deus. Eu profetizo céus abertos sobre você. Eu profetizo novidade de Deus sobre você, para que você viva o extraordinário. Solte essas pessoas. Vamos fazer um ato profético aqui agora? Pega assim no coração, assim, fala: Senhor, nessa manhã de domingo, eu escolho, de livre e espontânea vontade, soltar. Faz assim, ó. Mas joga para lá, não para mim. Joga para trás, irmão. Não, vamos fazer tudo de novo. Deus o livre, eu já tenho muito problema já. Vamos lá. Fala comigo. Pai Celestial, nessa manhã, de livre e espontânea vontade, eu escolho soltar. Isso, todos os sentimentos, pessoas, locais e situações que me prendiam e me impediam de viver o extraordinário. Levante suas mãos e diga: eu sou livre para glorificar o Senhor em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância. Aleluia. Terceiro obstáculo. Problema seríssimo isso aqui, ó. Parcerias e alianças erradas. Olha bem para o irmão do seu lado, dá uma medida nele de cima a baixo, já aproveita e elogia que ele está chique. Não, o inverno nos deixa chique, amém, irmão? Eu sou gordo, amo o inverno, porque a gente fica forte, então ninguém fala: engordou, hein? Aleluia, mas deixa para lá. Olha aqui, olha para esse irmão e fala assim: com quem você está andando, hein, irmão? Fala para ele: quem é o seu conselheiro? Fala para ele: com quem você está fazendo aliança, hein? Seríssimo isso aqui. De vez em quando eu fico gordo, só de pensar.
Alguns irmãos vêm na igreja, participam do culto, lê a Bíblia, Deus dá uma palavra. Aí Deus dá um negócio para ele, Deus dá uma palavra, uma ativação para ele. O que ele vai fazer? Arrumar um sócio. Deus deu a palavra para ele. Aí ele vai engordar alguém com aquilo que Deus deu para ele. Se Deus deu para você, você não precisa de sócio, faça de Deus o seu sócio. Porque quando você faz sociedade, o que é do outro é seu, o que é seu é do outro. Tudo que é seu é dele, tudo que é dele é seu. Bênção e coisas ruins. Lutas e vitórias. Fidelidade e infidelidade. Então toma muito cuidado com as alianças que você faz. Toma muito cuidado com as parcerias que você tem. Acho que foi quinta, assiste o culto, a profetisa mais abriu o culto dizendo isso. Com quem você anda fazendo parceria? Então toma muito cuidado com quem você compartilha sonho. Toma muito cuidado com quem você compartilha visão. Toma muito cuidado com quem você compartilha propósito. E vou te dizer mais, tem familiar seu que não pode escutar. Porque as maiores lutas da sua história não começam na Bósnia, nem na Ucrânia que está em guerra. Começa na sua casa, com a sua família. Quem não ama o seu sucesso é gente que mora pertinho do você. Olha para o teu irmão e fala assim, suas maiores guerras começa dentro de casa. Fala para ele, com a família. Então toma muito cuidado com parceria, toma muito cuidado com as alianças. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem. Repete comigo, andar com gente errada corrompe. Compartilha com esse irmão para ele não dormir, fala para ele, as más companhias corrompe. Corrompe o quê? Corrompe o que é bom. Porque o que é ruim não precisa ser corrompido, já é corrupção. Então você precisa entender isso, porque às vezes você é extremamente correto, você é extremamente justo, você começou a andar com gente que não tem princípio, vai destruir o que você tem. Ai meu Deus, posso falar ou não? E não entra com essa conversinha assim, ó, não, Deus me plantou lá para eu mudar a bênção. Não vai mudar, vai estragar o ser. Pastor, mas tem uma cara de bênção. Pois bem, irmão, tem tanta gente que usa bijuteria achando que é ouro. Tem cara, mas não é. Quando você põe para derreter, não tem serventia. Escutei uma misericórdia aí. É, irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Para você compartilhar alguma coisa com alguém, prova ela no fogo. Ela tem que ser provada para ver se ela tem alguma coisa de essência. Porque se não tiver essência, não serve para nada. Não fica abrindo essa bocona. Não fica aí abrindo seu coração. Ai, deixa eu contar uma coisa para você. Ai, o Senhor falou, cala essa boca. Fala isso para o irmão. Se Deus falou, cala essa boca, fala para ele. Fala, fecha essa matraca. Se for da casa, já aproveita, já limpa as coisas. Fala assim, linguarudo. Porque a gente tem vontade às vezes de falar isso em casa, né? Aqui o pastor está mandando. Aí se alguém falar alguma coisa, você fala, vai para o pastor que mandou. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem, irmão. Anda com gente que te aproxima do reino. Anda com gente que te leva para o céu, irmão. Anda com gente que te conecta, irmão. Anda com gente que tem propósito, irmão. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Olha lá, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acaba lascado, endividado, perturbado, aflito. Por quê? Porque anda com gente tola, com gente sem sabedoria, com gente sem governo, com gente sem submissão, com gente sem a direção da palavra. Então o que impede muita gente de ser próspero, de viver o melhor de Deus, é andar com quem não tem nada para oferecer. Lá no seu trabalho mesmo, tem um monte de gente que você senta na mesa para conversar. E vou dizer uma coisa para você, não fica chateado comigo não. A Bíblia diz, irmão, que você não pode, não deve se assentar na roda de escarnecedor. Sabe por quê, irmão? Com quem você anda fala mais de você do que dos outros. Conta para o irmão. Com quem você anda, fala para ele. Fala mais de você
do que da pessoa. Isso. Por quê? Porque você que escolheu andar, irmão. Não colocaram uma colherinha em você e falou assim, vem andar comigo. Não, você que escolheu, você que quis andar. Você que quis sentar, você que quis estar naquela casa, você que quis estar no meio daquele povo. Não, escolha, refine. Nossa, pastor, mas é difícil. Pois bem, por isso que o tema dessa série chama do bem ou de Deus. Se nós somos uma geração que estamos sendo enganadas com facilidade, qual é o alvo do meu inimigo e do seu? Te enganar. Qual é o alvo do meu inimigo e do seu? Roubar você. Ele só tem coisas para fazer e são 3: matar, roubar e destruir. Só isso. O que ele deseja fazer comigo e com você é isso. Ele quer anular o vínculo, ele quer anular a presença, quer anular a bênção de Deus sobre nós. Mas eu oro ao Senhor nessa manhã, para que você seja dotado de sabedoria. Solteiros estão aqui? Tem alguém solteiro? Se manifeste. Nossa, que amém, xoxo. Solteiros, cuidado com quem você vai compartilhar sua vida. Observa bem com quem você vai trocar aliança. Observa bem com quem você vai dizer I love you. Porque é para sempre. Se for nó cego, vai ser nó cego sempre. Se for de má índole, vai ser de má índole sempre. Se for mal pagador, vai ser mal pagador para sempre, e você vai ser mal pagadora também. Se estiver debaixo de um espírito chamado bancarrota, você vai casar e vai levar esse espírito para dentro, porque você vai ser uma só com uma aliança que você está fazendo com ele ou com ela. Vai conhecer alguém, vai conhecer a família primeiro, vai conhecer a conversa daquela família, vai ver o que se fala na mesa primeiro, porque senão você está levando isso, uma dinamite para dentro de casa. Para sempre. Pastor do céu, estou arrepiado escutando você falar isso. E eu que já casei. Deus te abençoe e te guarde. Te faça próspero, fecundo e bem sucedido nessa escolha que você já fez. Amém, irmão? Chupa essa manga agora. Devia ter feito uma oraçãozinha antes, mas como não fez, desfruta. Aleluia. Mas é necessário, você que é solteiro, observe tudo. Cuidado com as suas emoções, ela é enganosa. As nossas emoções, ela tem uma tendência. A tendência dela não é ir para aquilo que é de Deus. A tendência dela é ir para as nossas carências. E as nossas carências são ausências de Deus. E quando ela pende para as nossas carências, ela leva-nos para escolhas erradas. Por isso que você precisa tratar suas emoções, para suas escolhas estarem alinhadas ao propósito que o Pai tem para você, em nome de Jesus. Com quem você faz aliança? Cuidado com aquilo que tem aparência de bênção. Olha para o teu irmão e diga isso para ele. Vigia suas alianças a partir de agora. Fala para ele. Cuidado, fala para ele, com aquilo que você vive falando. O que eu vivo falando, pastor? Estamos juntos. Estou fora. Eu falo para alguns, estamos juntos até onde? Até o céu. Se for do céu, vai. Se não for, fica por aqui. Agora, você fica falando com todo mundo, estamos juntos em mim. Eu não sou gato para viver em balaio, irmão. Gato que vive enosado com os outros. Eu não vivo, não. Eu sei o que quero e sei onde quero chegar. Quem comigo não ajunta, se espalha. Porque eu, se Abraão carregar Ló nas costas, nem pensar. O Senhor não falou para Abraão levar o Ló, o Senhor falou, sai daí, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai. Vai, porque eu tenho um lugar extraordinário para você. Ai, Lózinho, vem contigo. Vem, Lózinho. E você está carregando o Ló também. Ló é peso. Ló é a mãozinha que você quer colocar onde Deus não mandou você colocar. Ai, mas é que eu sinto, sabe, de ajudar. Suas emoções pendendo para aquilo que é terreno e roubando você do extraordinário. Pensa, leia, estuda, vê a vida do Abraão enquanto Ló andou com ele. Problema, luta, guerra, briga entre os pastores. Até que teve que fazer o quê? Separar. Deus falou com Abraão quando houve separação. Pode ver, na noite da separação, o Senhor se manifesta para Abraão de novo. Ah, bom, Abraão. Agora eu posso falar para você, olha para o céu e veja. Porque enquanto você fez a escolha errada, você limitou o meu agir em você.
Ah, mas o Abraão era prosperidade. Lógico, irmão, o Deus que vive em mim, vive em você, jorra a prosperidade sobre nós. Mas o propósito ele vai cumprir com a escolha certa. Quantos entendem o que eu estou falando? Vou terminar, fala aleluia. Tá bom, 4. Ah lá, deixa eu voltar que eu apertei de exagero. Aqui, uma vida espiritual, natural e teórica. Isso aqui está cheio. Não aqui, mas por aí. Tem um monte de gente que tem aparência de ser de Deus, mas ele tem uma vida teórica. Ele tem uma vida de carregar a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Ele levanta a mão na igreja para falar amém, mas não ora durante a semana. Ele na verdade quer a bênção de Deus, mas não quer Deus na vida dele. Ele quer na verdade que Deus responda, mas ele não quer responder a Deus fazendo as renúncias. Então é uma vida espiritual natural e teórica. E olha só o que diz a Bíblia, Mateus 7,24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e faz o quê? As pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É aquela pessoa que está firme, é aquela pessoa que está alicerçada, é aquela pessoa que está fundamentada, é aquela pessoa que vem a dificuldade, ela continua olhando para Cristo, ela continua olhando para o Senhor, ela não murmura, ela não reclama, porque ela sabe que vai passar, porque ela sabe que essa leve e momentânea tribulação vai trazer um peso excelente de glória. Por quê? Porque ela não está firmada no que é temporal. Mas o texto não para aqui, o texto ele continua no versículo 26, portanto quem ouve essas palavras e não as pratica é insensato, constrói sobre a areia. Primeiro vento forte, primeira chuva forte, primeira enxurrada que levar, destrói tudo o que ela construiu. E eu vou falar o que eu já falei hoje aqui, nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos para a soberana vocação que o Pai tem para mim, tem para você, tem para nós. Por isso você precisa entender isso. Não adianta vir na igreja de domingo e não ser transformado de domingo a domingo. Vir na igreja de domingo não representa nada se você não for transformado de domingo a domingo. Não adianta nada você vir aqui, tomar nota no que aquilo está se falando, ou você assistir depois, mas não aplicar na sua vida. E Deus está falando conosco coisas simples, hoje que nós já sabemos. Nós precisamos perdoar, o Senhor está falando conosco, nós precisamos saber fazer as escolhas das nossas alianças. Nós já sabemos, mas muitas vezes esquecemos. Por quê? Por causa das nossas emoções. Outrora nós abandonamos o princípio e vivemos pela nossa forma de entender. Por quê? Porque somos assim, tendenciosos. Então, venha na igreja do domingo, mas seja transformado de domingo a domingo. Que a cada dia o Senhor vai fazendo uma obra linda em mim, fazendo uma obra linda em você. Aquele pensamento que tinha já não pensa mais, porque ele já foi corrigindo. Aquele palavrão que saía da boca já não sai mais, porque você negou dizer ele. Porque as pessoas acham que quando você se converte, você nunca mais vai falar besteira nem pensar. Ela acha que ela vai ser pura. Ela acha que vai vir um anjo, com asas de ouro, asas de prata, com uma varinha, e vão dizer assim, cessou os palavrões. Você não pensa mais agora coisa ruim. Não, irmão. De vez em quando, irmão. Tem uns crentes que eu tenho vontade, irmão. Aí eu tenho que na hora lembrar. Ah, Senhor, é um abençoado, viu? Oh, glória. Deus abençoa essa criatura em nome de Jesus. Mas a vontade era essa. Não, mas eu escolhi não falar. Você acha que ninguém corta a frente do meu carro? Eu mesmo estava fazendo um cruzamento aqui sexta-feira, passeando com a minha Lady, tinha ido no mercado, avancei um golinho assim, só para poder olhar, porque não dava para ver. Passou uma senhora num carro, não vou falar mais, que vai que ela está aqui, né? E passou, mas ela meteu a mão na buzina e... meti o dedo no botão também, baixei o vidro. Desculpa. A vontade qual era? Senta mais. Senta mais.
Mas, me convém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu fui tomar um café lá no Hotel Gaben, hotel chiquérrimo aqui da cidade. O Henrique me convidou para tomar um café lá sexta-feira, estou indo. Estou dando seta para entrar, para estacionar, mas passa um ser assim, com um carro do meu lado assim. Eu falei, Jesus, Satanás. Não ia adiantar eu xingar, adiantar eu perder a paciência. Vou perder a bênção, vou perder o café que eu ia tomar? De jeito maneira. Aleluia, cara de príncipe, estacionei o carro. Glória a Jesus. Então, muito cuidado, não viva uma vida natural não viva uma vida teórica. Se lance nos braços do Senhor, seja renovado, transformado dia após dia, em nome de Jesus. Comprometa-se com algo grande, o reino de Deus é grande, se comprometa com Ele. E aí a gente termina lendo isso aqui. De tudo que eu falei, se você levar pelo menos isso aqui embora hoje, já valeu a pena. Hebreus capítulo 12, conhecer todos nós, está grifado na nossa Bíblia. Quem gosta de pintar, pintou. Quem gosta de fazer bichinho, fez bichinho. Se você gosta de fazer marcação, você fez a sua Bíblia. Mas olha que texto lindo, irmão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Olha para o irmão do seu lado e diga para ele, se livra do que te atrapalha. Os casados não podem falar que é mulher não marido, está casado, não é isso aí não, que te atrapalha. Mas o texto é isso, nós temos uma carreira, nós temos um propósito, nós temos um compromisso, nós temos uma honra agora. Qual é? Honrar o Senhor. Então, para honrar o Senhor, a gente tem que se livrar daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos engana, daquilo que nos prende, e do pecado que nos envolve. Façamos o quê? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Bate no peito e diga isso, eu quero correr a carreira que a mim está destinada. Fala, sem que ninguém esteja me aprisionando nessa terra. E o texto continua no verso 2, tendo que, como é que a gente consegue correr a carreira? Como é que a gente consegue largar tudo que nos atrapalha ou que nos embaraça? Fitando os nossos olhos em Jesus. Não tem outro. Ah, mas o fulano, olha para Jesus. Ah, mas meu marido, olha para Jesus. Ah, mas a minha esposa, olha para Jesus. Ah, mas meu patrão, olha para Jesus. Ah, mas o prefeito, olha para Jesus. Ah, mas o presidente, olha para Jesus. Ah, mas a economia, olha para Jesus. Ah, mas as minhas finanças, olha para Jesus. É para lá. Porque se você olhar para aquilo que é temporal, você morre. Diga para o irmão, para participar ele, para a última vez, fala para ele, se você olhar para aquilo que é temporal, engrossa a voz e fala, você morre. Olhando para, tendo seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Repete isso comigo, a alegria que foi proposta para ele. Qual foi a proposta para ele? Se tornar maldito por mim e por você. Olha, se você for à cruz e se tornar a maldição por eles estarão livres de toda acusação. Só que para isso você vai ter que morrer. E no seu corpo vai estar o castigo que está destinado a ele. Topa, filho? Demorou. Partiu. Caminhou, andou, incompreendido, humilhado, afrontado, envergonhado. Se esvaziou de si mesmo. Mas está sentado à destra do Pai, com honra e glória, porque comprou toda anulação, anulou todo o pecado que estava sobre mim e sobre você. Ele tomou com alegria. Então o que Deus tem para você, tome com alegria. Saia daqui hoje e olha para essa carreira que o Senhor te deu, o seu chamado. Eu estar aqui não pode ser peso. Eu estar servindo a Deus não pode ser, ai, Deus me livre, tem que ir. Não. Isso é uma carreira com alegria. Outra carreira que Deus te deu para os casados, o matrimônio, sua família. Olha para sua família com alegria. Deus te deu filhos. Olha para eles com alegria. É uma necessidade nossa, mas a nossa boca muitas vezes fala o quê? Fala contra o matrimônio, fala contra os filhos. Lá no seu trabalho, problemas tem, dificuldades tem, mas chega lá e olha com alegria. Deus me empregou. Deus me deu um negócio.
Tem gente que está desesperado porque não tem onde trabalhar. Deus me deu um emprego, olha quantos anos já estou aqui. Ou Deus te deu uma empresa, olha que sucesso que é essa empresa. Olha como Deus está fazendo esse negócio prosperar, aleluia. Isso tem que ser com alegria. Irmão, eu sou jubiloso com Deus, por tudo que tenho visto, por tudo que tenho vivido pouco, mas eu consigo contemplar o que vai ser isso daqui 6 meses. Eu fico olhando para essa casa, o que vai ser essa casa daqui 6 meses. Eu fico olhando para você e fico olhando para você daqui 6 meses. E deixa eu te contar, 2023 é o melhor ano da sua história. 2024 será o ano melhor da sua história. 2025 será o ano melhor da sua história. Mas pastor, não tem lógica que você está falando, que você está dizendo que 23 será. É você quem faz o ano. É onde seus olhos estão que determina o que você vai viver. Então faça desse dia um dia extraordinário. Faça desse domingo um domingo maravilhoso. Faça da manhã, segunda-feira, um dia extraordinário. Faça da semana uma semana maravilhosa. Fita os seus olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É por causa desse texto que nós declaramos que para cada dia de vergonha, haverá para nós dupla honra. Jesus passou por isso. Toda a vergonha que Jesus passou, houve dupla honra. O salmista cantou por muitos anos antes. Ele declarou no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Ele estava cantando de quem? Ele estava cantando sobre Jesus. Ele estava cantando sobre Yeshua, justamente porque, como ovelha muda, foi ao matadouro. Ele morreu como ovelha, mas adentrou as mansões celestiais como verdadeiro leão da tribo de Judá. Verdadeiramente venceu, Ele é triunfante para sempre e te faz participante disso, de Deus ou do bem, que seja de Deus para a sua vida, e você vença e avance em nome de Jesus. Fique em pé para a gente orar. Fala para o teu irmão, você já aprendeu hoje, os obstáculos que te impediam, fala para ele, você tem um destino agora. Faz assim com a mãozinha, faz assim com a mãozinha. Não é bater não. É assim, ó. Fala para ele correr. Fala para ele correr a carreira. Eu quero declarar que chegou a hora de você correr. Para de andar, irmão. Chegou a hora de você correr. Começa a correr, porque daqui a pouquinho você muda de estágio e você começa a voar. Mas ficar sentadão, ficar andando do jeito que você está, nessa morosidade não dá. Chegou a hora de você correr. Corre ventos de avivamento e alcança o prêmio da vocação que o Pai te deu. Bota a mão no peito aí. Pai, em nome de Jesus, oro por esses amigos, oro por esses irmãos, oro, Senhor, profetizando sobre eles, que nós não vamos viver por aquilo que tem aparência do bem, nós vamos viver por aquilo que é de Deus. Nós vamos, Pai, renunciar a todos os laços do inimigo que muitas vezes milita para nos prender, para nos inibir naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós não queremos ter uma vida natural, teórica. Nós não queremos ter uma vida de fé comum, Senhor. Nós queremos viver aquilo que é extraordinário. Nós não queremos viver, ó Pai, com um coração raivoso, mas não, nós vamos amar, nós vamos perdoar, nós vamos soltar as pessoas. Nós não vamos, Pai, ter preguiça em aprender. Nós vamos aprender aquilo que é necessário. Vamos crescer, vamos avançar. É assim que nós queremos estar diante de Ti, Senhor. Nós queremos viver. Nós não queremos viver, Pai, aprisionados em alianças, em parcerias, Pai, que na verdade não nos levam para junto de Ti. Senhor, aprendemos tanto do Senhor nessa manhã. Por isso, Pai, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa, Pai, essa oração verdadeira, sincera, que ele faz, que ela faz diante de Ti. Senhor, ele pode estar contando para o Senhor que ele não conseguia, Pai, agir de forma correta nessas áreas, mas o Senhor que sabe todas as coisas, toma nas mãos esse querido, essa querida, leva eles, ó Pai, a cumprir o propósito extraordinário e excelente que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. É assim que eu oro, é assim que eu te abençoo nessa manhã, e assim